Então, vamos lá. Ok. Beleza, tá? Tá aparecendo minha tela para vocês, né, pessoal? Sim? Sim, certinho. Show, perfeito, tá? Então, falar aqui um pouquinho, eu trabalho com comunicação e marketing digital desde o início dos anos 2000, né? Sou cringe aí, tô quase virando os 40 já, então tô há mais de 20 anos nesse mercado. Comecei trabalhando inicialmente como freelancer, depois logo em seguida em agência, passei por departamento de marketing, passei por veículo e empreendi nos últimos 10 anos, né? Ao longo desses 10 anos como empreendedor, eu fui dono de 2 agências de comunicação e marketing digital e atualmente eu tenho uma consultoria que trabalha em parceria com agências, com departamentos de marketing, com empreendedores, instituições do terceiro setor, gerando melhoria de performance, estruturação de processo, capacitação de equipe, né? Vocês entenderem um pouquinho aí, e tem um áudio de alguém vazando, gente. Obrigado. Só para entender um pouquinho a diferença, aí, né, como a agência, a gente fazia toda a parte de operação, então eu era o diretor de mídia e a gente cuidava de grandes clientes como o Ticket, como Microsoft, Shopping Eldorado e vários outros, fazendo todo o trabalho de marketing digital, desde compra de mídia, mídias sociais, anúncios, né, produção de conteúdo e tudo mais, né? E nesses últimos 10 anos, aí eu saí desse papel de agência para ir para a consultoria, onde na consultoria a gente não mais faz o trabalho de execução, né? Então, eu não tenho uma equipe operacional, tenho uma equipe de consultores que trabalham todos 100% remoto, tudo mais, cada um alocado para alguns projetos, auxiliando a equipe interna, auxiliando a agência do cliente para gerar melhoria de processo, né? Então, a gente não faz mais essa parte de execução, fiz durante bastante tempo isso, hoje a gente não faz isso mais. Então, já coloco isso como uma possibilidade aí no mercado, né? Esse mercado digital, mercado de marketing, mercado de comunicação, ele tem muitas variantes ali, que nos permitem pensar em modelos de trabalhos diferentes, né? Só para entender um pouquinho da nossa audiência, quem já está no mercado de trabalho aí, gente? Legal. Uma mãozinha levantada, beleza. Para os demais, ó, Giovanni mandou um eu aqui, quiserem mandar aí no chat, legal, ó. A Lei falou que está fazendo estágio, legal, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei lá atrás, né, na época que internet era mato, ali a gente estava desbravando muita coisa, né? E basicamente o que se tinha de internet era um profissional meio que faz tudo, que ele produzia texto, produzia imagem, fazia site, fazia tudo, que na época era o tal do web design, depois fui indo mais para o mercado de mídias sociais, né? Até realmente me aprofundar na parte de mídia, que é onde eu tenho a maior experiência aí nesses últimos anos, né? Então, uma coisa legal também é que quando a gente fala da publicidade tradicional, né, a gente tem aquela pegada que você vai ser diretor de arte, vai ser redator, vai ser planejamento, atendimento ou mídia, né? E dentro do mercado digital isso explode para um volume muito maior de coisas, né? Só dentro para quem tem uma proposta mais próxima de redação, você pode trabalhar com redação para mídias sociais, pode trabalhar com redação para blogs, pode trabalhar com redação para infoprodutos, né? Tipo, tem um monte de coisas ali, né? Criação, você pode ser criação digital, criação offline, você pode estar produzindo desde um aplicativo a produzir arte para Facebook, Instagram, LinkedIn, ou fazer material impresso, enfim, tipo, tem um volume bem grande aí de possibilidades dentro desse mercado. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, pelo menos metade da sala, todo mundo queria ser criativo, né? Todo mundo queria trabalhar com criação, né? Hoje, quando eu dou palestras para turmas como vocês aí que estão em formação, estão em início de carreira, a gente já vê que já tem um pouquinho mais de equilíbrio. Não sei como é a turma de vocês aí, não sei como que são os colegas de vocês, mas em geral já não é mais aquele 100% a galera quer trabalhar com criação, quer trabalhar com direção de arte, já tem mais coisa dentro do mercado aí. E uma das coisas que eu vou falar um pouquinho é que cada vez mais, né, dentro desse universo de transformação digital,
O mercado cada vez mais exige, né, que a criatividade não seja simplesmente uma criatividade que vem de um insight, né? Ela cada vez mais ela vende, os insights vêm baseado em dados, né? Então esse é um ponto que muita gente, né, ao ir para a publicidade, ir para a comunicação, né, às vezes quer fugir dos números, né? No marketing digital a gente não consegue fugir tanto aí. Tem alguém que se enquadra nessa, gente? Tentou ir para a comunicação porque não era muito afeito à matemática, não era muito afeito aos números? Sim. E aí, tipo, já viu que não é bem assim, hoje em dia no digital, que não dá para fugir 100% dos números? Legal. Muito bom. Beleza, então um pouquinho aí da minha trajetória, gente. A Letícia falou que veio direto para fugir dos números e não deu. Cadu falou dos algoritmos. Exato. Né? O algoritmo, necessariamente, a gente não precisa super saber o que está rolando no algoritmo, né? Mas a gente vai precisar minimamente entender um pouquinho de como ele funciona. Né? Aí é muito mais leitura do que realmente matemática, mas na hora da gente calcular métrica, calcular resultado, a gente não tem muito como fugir. Tá? Por fim, aí na minha apresentação, gente, eu faço um convitezinho para você, para a gente fazer uma parte interativa, né? Aí do lado desse meu slide tem uma funcionalidade, que é uma funcionalidade chamada de código do Instagram, que é uma funcionalidade que o Instagram já pelo menos há 2 anos aí tem divulgado bastante, que ela tem a proposta, né, é um QR Code no final das contas, com o objetivo de levar visibilidade para um perfil de Instagram, né, e unir o mundo físico ao digital. Tá? Alguém já usou essa funcionalidade? Então, peguem para quem não está assistindo a palestra pelo celular, né? Peguem o celular de vocês aí e apontem para a tela, gente. Abram a câmera aí e me digam o que acontece. Lê, Gigi, Fernandinha, Lisiane, Danilo, Maria, Joyce. Só apareceu uma galerinha aqui. Para quem conseguiu aí, provavelmente o que aconteceu foi abrir o meu perfil, né? Tipo, levar para o meu perfil. A ideia, aí aqui, obviamente, estou usando para uma palestra, mas pensem que qualquer negócio que tem um suporte físico, isso pode ser utilizado, né? Então, por exemplo, se a gente vocês estão falando de atender um cliente local que tem um restaurante, você pode colocar num display de mesa. Se é uma loja, você pode colocar uma funcionalidade como essa, imprimir esse código e colocar ao lado do caixa e dar um desconto para quem é seguidor da loja. Né? Se é um e-commerce, colocar, por exemplo, numa caixa do produto ou no flyer, tudo que for material impresso ou que a gente tenha, né, minimamente um suporte físico, como um evento, eu tenho lá um backdrop, por exemplo, tá? Tudo isso pode ser uma funcionalidade para a gente estar aumentando aí essa visibilidade do nosso perfil, e principalmente quando a gente fala de um cliente pequeno e médio, né, uma dor muito comum para eles é conseguir seguidores, né? Então, um caminho legal aí também para a gente tentar aumentar gratuitamente essa nossa quantidade de seguidores. Eu tenho um casinho que eu gosto de contar bastante, que é um cliente da consultoria, que é uma marcenaria artesanal, né? E daí o que a gente fez para aumentar a visibilidade deles usando esse recurso foi rodar um adesivo de vinil, né? Que a gente cola nas peças, né? Cada vez que eles estão encaixotando ali, colocando, embalando uma peça, eles colam esse adesivinho, tá? E toda vez que a pessoa recebe, né? Se é uma peça maior, está num cantinho, se é uma luminária, está embaixo. Consequentemente, cada peça que a gente vende, ou cada peça que é exposta numa loja, tá? Pode aumentar a nossa quantidade de seguidores. Depois que a gente começou a fazer isso, o investimento foi super baixo, né? Investiu menos de R$100 num milheiro de adesivo e a gente conseguiu, sei lá, 2, 3 mil seguidores depois dessa ação. Então é uma forma legal aí da gente aumentar a visibilidade do perfil. Né? O digital tem dessas coisas para a gente unir as conexões. Tá? E daí, né, indo realmente para o nosso conteúdo de fato ali, qual que é a pegada, né? A gente viu que ao longo dos últimos anos, né, algumas tendências foram crescendo, né, e se solidificando. Por exemplo, né, já há pelo menos 2, 3 anos a gente fala da consolidação do video marketing, né? Tipo, os vídeos são o presente e são o futuro. Tá? Algumas semanas atrás, aí um mesinho atrás, né, o Instagram fez uma grande declaração de que eles não são mais um aplicativo de fotos, né, e sim um aplicativo de vídeo. Tá? Vocês chegaram a ver essa declaração, gente? Tá?
o head do Instagram, um dos fundadores, né, falou, olha, o Instagram não é mais um aplicativo de fotos, isso muda totalmente, né, a lógica que a gente tem de um planejamento de conteúdo para Instagram, e essa é uma dinâmica muito importante, né, a gente entender que quando a gente está trabalhando com marketing digital, quando a gente está trabalhando com transformação digital, as coisas acontecem muito rápido, né, eu costumo brincar que o tempo na internet, ele é contado mais ou menos como se fosse o tempo da vida de um cachorro, para cada ano vale 7, né, então acontece muita coisa num curto período de tempo. E essa é uma das mudanças que aconteceu aí nesse último mês, né? Então, claro, na consultoria a gente deve atender aí mais ou menos, né, considerando clientes finais e agências, em torno de uns 60 a 90 perfis de Instagram. Tá? Em um mês a gente teve que mudar a estratégia de boa parte deles para que a gente tinha conteúdo diário, né? E esses conteúdos diários eram 5, 6 fotos, né? Para passarem a ser 5, 6 vídeos por semana, né? Então, é uma tendência que já estava vindo forte e se consolidou. E a gente, como profissional de comunicação, tem que pensar cada vez mais nesse tipo de coisa, né? Ah, Fernando, estou pensando em trabalhar com produção de conteúdo. Ótimo. Então, saiba que uma parte bem importante da sua trajetória daqui para frente vai ser escrever scripts para vídeo, fazer minimamente pequenas edições de vídeo, fazer pequenos recortes, né? Não dá mais para falar assim, eu trabalho com mídias sociais e eu só escrevo, né? Hoje o produtor de conteúdo, ele tem que escrever, mas eventualmente ele tem que fazer um script de vídeo, ele precisa saber minimamente fazer um recorte mais básico, né? Porque o vídeo é o grande momento ali, né? Além disso, né? Dentro dessa pegada aí da transformação digital, a gente viu as coisas ganhando uma velocidade muito rápido, né? Nesses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos aí de pandemia, né? Muitos negócios tiveram que se reinventar de uma maneira muito rápida, né? Lá no comecinho do ano passado, eu tive clientes que eram clientes de lojas físicas, né? Varejos de moda que atuavam em São Paulo, na região do Bom Retiro, por exemplo, que vendiam simplesmente 100% presencial, e a gente teve que subir uma operação de e-commerce em 5 dias. Porque era isso ou o negócio morrer com uma coleção inteira encalhada. Como que a gente fez isso? Da maneira que deu, né? Pega as fotos do Instagram que tinha, sai clicando com o celular o que tem no estoque, cria um cadastro no Mercado Livre, sai postando coisa lá, no Elo7, no Magalu, até para começar a girar no online, até conseguir subir uma loja em 15, 20 dias, mais ou menos. Né? Então, a agilidade hoje, né, por mais que a gente saiba que é extremamente importante planejar, esse planejamento não pode ser mais, vou trabalhar 30, 40, 50 dias planejando para as coisas acontecerem, que era um pouco de quando eu comecei a trabalhar com digital, a gente tinha esse tempo. Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo, né? A gente normalmente planeja as coisas com o carro em movimento, né? Você pula no despenhadeiro e constrói o avião, espera, ele está pronto antes de você chegar no fundo do despenhadeiro. Tá? Então, essa velocidade aumentou muito com a pandemia e a necessidade, né, das coisas serem mais velozes. Né? Uma outra coisa que a gente tem tendência nos últimos 3 anos e que a pandemia veio para dar ainda mais força, né, é que as empresas precisam ser cada vez mais transparentes. Então, nós, como profissionais de comunicação, temos que estar muito conectados com essa questão que, tipo, não é mais simplesmente uma big idea, não é simplesmente mais uma grande ideia, né? Mostrar o dia a dia, mostrar as pessoas, né? Você, eventualmente, vai ter que se mostrar, se você for um produtor de conteúdo, se você for um videomaker, se você for um redator, um planejamento, né? Não, hoje são raros os casos onde toda a equipe fica 100% por trás das câmeras, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma editora, tá? E boa parte da galera que está dentro da equipe de marketing, de alguma forma, aparece no Instagram, aparece no Facebook, aparece no YouTube, porque a gente tem resenha de livro que tem que ser postada, a gente tem uma foto que tem que aparecer a mão de alguém ali para humanizar. Então, hoje, o profissional do futuro, o profissional do presente, ele está cada vez mais presente na frente das câmeras, né? Claro que a gente tem uma discussão enorme ali que, tipo, todo profissional agora vai ter que fazer dancinha, né? Do TikTok, ele vai ter que ser um influencer. Talvez não, ele não precisa ser um influencer, mas ele vai ter que estar mais presente, né? As marcas vão exigir cada vez mais transparência, o público vai exigir cada vez mais transparência, e transparência demanda as pessoas também aparecerem. Faz sentido para vocês, gente?
vocês como usuários aí, como seres humanos, como clientes, gostam de quando vocês veem a equipe, veem os funcionários, veem as pessoas da empresa? Sim, legal. Pedro falou que sim também, tá? Então, isso tem muito a ver aí com essa nossa pegada de transformação. E cada vez mais, né, o aumento da personalização, né? Antes, por exemplo, a gente ia lá e fazia um e-mail marketing, né? E disparava para uma base de 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Hoje você faz 5, 10, 15 textos de e-mail marketing diferentes, né? Porque a gente vai ter que personalizar cada vez mais aí, né? Quando a gente pega aplicativos como Uber, como aplicativos como iFood, esses aplicativos, eles são tão legais, né? Em geral, as pessoas gostam tanto porque eles falam a nossa língua e eles falam no momento certo, eles falam para a gente, né? Um dos clássicos ali são aquelas mensagens, né? Os pop-upzinhos do iFood, que e aí, tá pensando em pedir uma pizza? Tá pensando em não sei o quê? Né? Aquela mensagem não foi feita exclusivamente para você, mas foi feita para um pequeno grupo de pessoas que são muito semelhantes a você, né? Então, a gente não tem mais uma mensagem de, olha, peça comida agora. Tipo, a gente tem 50, 60, 100, né? E tem algum ser humano por trás disso, em um mercado extremamente próspero, né? Tipo, 100, 200 pessoas lá na equipe do iFood escrevendo esse tipo de mensagens, né? Então, cada vez mais a gente vai ter personalização e, consequentemente, espaço dentro do mercado de trabalho, desde que a gente esteja disposto, né, a participar desse jogo ali, né? E nesse último ano aí, todas essas coisas foram extremamente exacerbadas, né, por causa dessa infelicidade da pandemia aí, que acabou potencializando cada vez mais todas essas coisas, né, e infelizmente, né, não é uma corrida de 100 metros aí, é uma grande maratona, a gente não deve, o tal do novo normal não deve ser tão normal assim, tipo, e nem tão cedo, né? A gente ainda vai passar aí por um período razoável de adaptação, né? Tipo, eu tenho amigos, por exemplo, que atuavam no mercado de eventos, né? E fazendo lá compra de comidas, bebidas, fazendo não sei o quê. Esses caras tiveram que mudar 100% a empresa deles, né? Porque hoje a empresa é fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? Quem fazia eventos hoje está fazendo transmissões ao vivo. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalhavam sendo staff de montar ambiente e tudo mais, tal. Esse cara teve que mudar muita coisa do dia a dia dele para se reposicionar. E então a gente ainda vai ver ainda uma certa escassez de algumas coisas e tudo mais, e cada vez mais esse mercado de comunicação, marketing e tudo mais se digitalizando. Um dos motivos não é porque nós estamos mudando, não é porque o nosso consumidor está mudando, né? E a transformação digital pressupõe que essa mudança acompanhe vários dos comportamentos, né? Um desses comportamentos que é extremamente importante, né? Além da conectividade, além da velocidade, que eu já falei, uma coisa que é muito importante, né, para todo mundo que está entrando no mercado de trabalho, né, ou está pensando em entrar, é que não dá mais para fazer marketing, não dá mais para fazer comunicação, não dá mais para fazer marketing digital sozinho, achando que a empresa vai falar sozinha, né? Além dela falar com transparência, né, hoje é público e notório que pelo menos boa parte das empresas, né, deveriam estar colocando influenciadores dentro das suas estratégias, né? É raro hoje o mercado que a gente não veja um influenciador contribuindo no processo de compra. Vocês já tomaram decisão de compra de algo baseado numa opinião de influenciadores recentemente, gente? Sim, né? E vocês acham que isso vai acabar no próximo 1, 2, 3 anos? Não, né? Um dos pontos extremamente importantes aí é a gente entender que, cara, daqui a pouco para eu vender um curso de uma faculdade ou vender uma geladeira, né, em alguma instância eu vou ter que colocar um influenciador dentro da minha estratégia, né? Então, cada vez mais, né, todo profissional de comunicação e marketing aí vai ter que saber lidar com essa galera, vai ter que saber trocar ideia, saber pesquisar, entender como funciona a dinâmica do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e ver quem é bom ou não, né? Ter um olhar crítico para isso. Hoje de manhã mesmo eu estava fazendo uma reunião com um cliente
cliente, que é um outlet, e daí a gente estava começando a documentar a estratégia de Instagram baseada em influenciadores, né? A gente tem post diário, são 3 posts por dia, todo dia a gente tem um post que é de um influenciador, então no mínimo a gente trabalha com 30 influenciadores por mês, tá? Dentro dessa estratégia. E até então a gente não tinha uma documentação clara de valor, negociação, histórico e tudo mais, então a gente estava criando um CRM, basicamente, né, desses influenciadores. E daí uma das estagiárias que estava lá falou assim, nossa, mas como é difícil, como é chato lidar com influenciador, né? Porque quanto maior, mais difícil é, tipo, mais burocrático, mais não sei o que. Eu falei, tipo, e não tem muito para onde a gente fugir. Quanto maior, mais a gente vai crescendo, maior são os influenciadores que a gente tem que lidar. E vocês, como profissionais, né? Daí eu estava falando com ela, estagiária lá da empresa, vão cada vez mais ter que ter jogo de cintura para lidar com essa galera, né? Então, a gente precisa desenvolver também esse tipo de habilidade, né? A Letícia falou que só compra roupa assim, a Regiane falou, eu não olho muitas vezes, acho muito artificial, falam do que nunca usa, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa desenvolver também, tanto dentro dos profissionais, quanto dentro dos influenciadores, Rê. Faz parte do olhar ali de quem contrata, né? Se está contratando um influenciador que realmente faça sentido, né? Se o discurso dele está atrelado à marca. Então, acho que é o tipo de coisa que a gente também espera aí desse profissional, né? Do futuro ou profissional do presente, né? Que ele tem também esse olhar mais crítico pro mercado. Acho que não tem muito para onde a gente fugir disso, né? Uma outra coisa que tem muito a ver com essa pegada de inovação, né? Obviamente, aí todas as lives, né? A gente não vai poder fugir mais disso, né? E o pensamento de que cada vez mais, né? A gente tem uma proposta de que a transformação digital, ela passa, né? Por, obviamente, né? Um volume enorme de ferramentas, né, que a gente não vai conseguir saber nunca de todas, né? Esse é o panorama das ferramentas possíveis hoje que podem auxiliar um profissional de comunicação e marketing, desde conteúdo, experiência do usuário, influenciadores, olha só uma caixinha aqui só de influenciadores, né? E-commerce e mais um monte de coisa, né? Mas, né, alguns pontos que são importantes dentro desse olhar de transformação digital, e eu acho que talvez esse seja um dos principais pontos aí para vocês pensarem, né? Hoje o profissional de comunicação, marketing, né? Ou qualquer área correlata, né? Ele vai se deparar em algum momento com transformação digital. A transformação digital, ela parte de 4 grandes pilares, né? Que é a estratégia, né? Que são as capacidades, né? Ou seja, a capacitação das pessoas ali, né? Uma estrutura organizacional e cultura. Esses são os 4 grandes pilares aí. Depois tem um estudo muito legal da McKinsey, que é uma grande consultoria global, falando sobre isso. Se vocês quiserem, tem um QR Codezinho aí para vocês escanearem e depois lerem um pouquinho mais sobre isso, né? Primeira grande questão de estratégia é que todo mundo dentro de uma empresa, seja ela qual for, né, vai precisar se digitalizar em algum momento, né? E ter consciência de que a mudança é necessário, né? Fernando, mas as coisas que não são digitais vão morrer? Provavelmente não tão cedo, né? Mas cada vez mais a gente vai ter a digitalização fazendo parte do processo, né? Assim como hoje boa parte dos jovens, né, não concebe uma televisão que não tem acesso à internet, né? Porque a gente vive de smartwatch, né? De smart TV e tudo mais. Daqui a pouco a gente não vai conceber mais uma experiência de compra numa loja onde você não tenha um provador virtual, onde você não tenha, por exemplo, a sua geladeira conectada à internet, né? Então qualquer mercado vai precisar dessa dinâmica de transformação digital, né? Então a gente precisa ter essa consciência de mudança ali, né? Uma outra questão relacionada a essa dinâmica da transformação digital aí, né, é entender que as pessoas vão precisar cada vez mais serem capazes, né, de lidar com os dados, que é o que eu falei agora há pouquinho, né? Tipo, cada vez mais as tomadas de decisão da publicidade, né, do marketing, da comunicação, né, vão ser baseadas em dados e análises, né? Tipo, essa é uma das áreas que, inclusive, né, hoje mais contrata gente dentro de boa parte das agências, dentro dos departamentos de marketing, né? É um profissional de social analytics, é um profissional de BI, que é o de business intelligence, né? É um profissional de data analytics, enfim, tipo,
cada vez mais aí tem muita gente, inclusive, vindo de outras áreas, né? Vindo da matemática, vindo da engenharia, vindo da física, para trabalhar dentro de um departamento de marketing, de uma área de comunicação, porque muitos de vocês, né, tipo, originalmente não eram pessoas afeitas, né, aos números, né, o que não pode nem deve ser uma crença limitante aí, né. Eu, por exemplo, uma das melhores profissionais de Big Data e Data Analytics que eu já trabalhei era formado em jornalismo. Um outro, que também é um cara de BI fantástico, o cara era veterinário, tipo, então, qualquer pessoa, teoricamente, pode atuar dentro dessa área, desde que ela esteja disposta. Inclusive, quem tem uma formação de comunicação, isso ajuda bastante. A outra coisa, né, tipo, que envolve a organização da empresa, né, de novo, métricas e governança, né, tipo, cultura, teste e aprendizado, né? Uma das coisas que a gente tem dentro desse novo mercado aí, dessa dinâmica de transformação digital, é que não dá para a gente passar muito mais tempo sem executar, né? Dentro da cultura de startups é muito comum, né, falar de teste rápido, R rápido e R barato, né? Então, antes a gente passava 30, 40, 50 dias planejando uma campanha para botar essa campanha no ar, para ela rodar, ela ficava lá rodando 3 meses e depois você viu os resultados, né? Hoje a gente deve planejar uma campanha em 10, 15 dias, botar ela para rodar e daqui 5 dias testar e mudar, e testar e mudar. Então, uma campanha de 3 meses, ela passa por 10, 12, 15 testes. Né? Se antes a gente fazia uma peça publicitária, né, um key visual, né, uma identidade, a gente faz 3, 4, 5 e vai trocando cada vez mais, né? As equipes de criação hoje trabalham e devem trabalhar de uma maneira cada vez mais ágil, cada vez mais rápido, né? Trocando ideias e trocando experiência com a área de mídia, né? Então, esse teste, o aprendizado, a experimentação e principalmente colaboração interna, não dá para falar assim, beleza, terminei aqui meu trampo, terminei aqui minhas peças, terminei meu texto e o job acabou. Não, né? Tipo, eu tenho clientes que são portais de conteúdo onde quem está produzindo artigos, né, os jornalistas que originalmente, né, são as pessoas mais distantes do dado possível, né, tipo, eles se escrevem textos olhando o Google Analytics, olhando qual foi o texto que mais gerou resultados. Quando a gente olha um site como um Kataka Livre, como um BuzzFeed, vocês provavelmente devem conhecer esse site, sim ou não, gente? Tá? Quando a gente olha a sala de redação de um portal como esse, mais parece a Liga da Justiça do que uma redação daquela tradicional. Tipo, é um monte de dashboards, tipo, olhando volume de acessos diário, quantas pessoas estão online naquele momento, qual foi o post que mais gerou resultado, para que a próxima produção de conteúdo seja baseado nesse tipo de coisa. Né? É uma galera que produz no mínimo 20, 25 posts por dia, né? Para postar no Instagram, por exemplo, né? Num Twitter chega a ter 100, 150 posts num dia, né? E daí não dá para puxar tudo isso da cabeça, é ver o que está bombando lá e produzir coisa em cima. Né? Então, cada vez mais, né, seja uma área de venda, seja uma área de negócio, ou seja uma área criativa, né, a transformação digital parte do princípio de que tudo isso seja baseado nesses dados ali. Né? É o momento que a gente mais tem dados para trabalhar. Né? A gente nunca teve tanto dado do usuário para trabalhar assim. Né? Cada vez mais a gente ouve um conceito dentro da publicidade chamado de data lake, né? Ou seja, que é um grande lago de dados onde todas as coisas da empresa estão jogando dado para lá. Dados de transação financeira, dados de sensores de loja, por exemplo. Né? É um case muito legal, depois se vocês quiserem pesquisar, do Magazine Luiza, que eles usam sensores de movimentação dentro das lojas para gerar insights. Eita, alguém quer morrer aí, não quer? Tem um áudio. Alguém quer morrer, né? Então, eles usam sensores das lojas vendo a movimentação de uma pessoa que parou um X tempo, por exemplo, na frente de uma televisão, para isso melhorar a argumentação de venda do vendedor, que aparece lá no aplicativo do vendedor falando assim, olha, aquela pessoa, ela deixou um produto no carrinho na loja física e ela está parada na frente da televisão lá, então oferece para ela a televisão.
porque ela tem mais chance de comprar uma determinada televisão. E isso é junção de marketing com venda, com tecnologia e com argumento de venda, né? Então, pensem que tudo que vocês fazem hoje, seja numa loja física, seja num aplicativo, seja num site, isso de alguma forma pode gerar algum dado para uma experiência de compra, e a gente vai ter que pensar criativamente esse tipo de coisa, né? Esse tipo de dado ele pode funcionar para tudo, né? A gente tem uma quantidade enorme aí de coisas. Fernando, mas não quero trabalhar com dados, então quero trabalhar com outra coisa, tipo, quero trabalhar com criatividade. Putz, tem um volume enorme de coisas para a gente trabalhar com criatividade quando a gente fala de inovação. Por exemplo, hoje, né? De galera criativa e que tem um volume muito grande de trampo rolando por aí, né? Galera que desenvolve máscara, que desenvolve efeito para Instagram, para TikTok, galera que desenvolve filtros, né? Tem um volume muito grande de mercado de trabalho para criativos que estão pensando em interação em tempo real, interação com câmera, né? Esse é um ponto que vale a pena muito estudar, tipo, e a pessoa precisa absolutamente saber mexer com a ferramenta do Instagram, tipo, que não exige nenhuma faculdade, não exige nada, tipo, eles têm um curso gratuito dentro do Sparkle, se procurarem Sparkle Filtros do Instagram, tem lá como você colocar as funcionalidades, e daí, tipo, eu tenho ex-alunos aí que, tipo, eram designers, faziam uma coisinha ou outra ali, começaram a estudar um pouquinho mais isso, em 6, 7 meses, começaram a ganhar 6, 7, 8, 10 vezes mais fazendo esse tipo de trampo para agência ou para clientes finais, né? Desde você fazer uma maquiagenzinha ali num filtro, ou fazer uma ação como essa da Tiffany, que coloca dentro de uma moto. Tem um monte de coisa legal sendo possível dentro dessa pegada de transformação. O Giovanni falou aqui como o marketing está lidando para o atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista esse Data Lake. Muito bom, Gil. Qual que é a pegada, né? Basicamente, ali o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz, né, que você precisa comunicar ao usuário, né, de o que você está coletando ali, e guardar isso de uma maneira segura, tendo um log, né, simplificando de uma maneira muito, muito, muito simplista, obviamente, né, colocar um log de usuário de quando ele forneceu aquele dado para você e quando ele parou de fornecer aquele dado, né, e ter uma pessoa ali, normalmente dentro da empresa, que daí é jurídico, com tecnologia, fazendo uma interface um pouquinho menor com marketing, para cuidar de todos esses dados, né, para que eles não vazem, para que eles não cheguem na mão de uma pessoa com tanta facilidade e tudo mais. Então, marketing sofreu pouco aí nessa área, né? Normalmente é uma pegada de colocar dentro do aplicativo um opt-in, colocar dentro do site um opt-in, né? No caso do Magazine Luiza, quando você se loga no Wi-Fi da loja, que é quando eles vão começar a pegar esse tipo de informação, lá tem lá aquele textinho que a gente normalmente não lê, a gente dá um avançar, 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 né? Que a tradução para o francês é foda-se, 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 né? E a gente normalmente não lê o que está escrito ali, né? E daí, tipo, a tecnologia e jurídico que tem um trabalhinho um pouquinho maior ali. Em geral, é isso. A Regiane falou, ou seja, realmente vocês não vigiam. Tipo, não sou só eu, não são vocês. Vocês, se entrarem no mercado também, em algum momento vão estar lidando com esse tipo de coisa, né? Os aplicativos já, por padrão, né? Facebook, Instagram, o LinkedIn, o YouTube, a Netflix, estão ouvindo tudo que a gente está falando, né? E isso está gerando dados para eles. A gente, como profissional de marketing, tem acesso a algum desses dados para fazer segmentação, para fazer um trabalho ali de busca dessas informações. Mas sim, existe uma quantidade enorme ali de vigia. Uma outra coisa, né, dentro desse mercado que é cada vez mais exponencial, né, é que tudo isso gera custo para as empresas, né? As empresas
mesmo jeito que elas têm uma possibilidade enorme de postar, de escrever, de lidar com esse usuário, elas também têm uma responsabilidade de que, nossa, quando eu faço um shooting fotográfico, né, de uma minha marca de roupa e vou postar no Instagram, aquilo teve um custo e que eu vou precisar fazer com que isso chegue nas pessoas, né? Durante alguns anos aí, na última década, existia muito uma pegada de, vamos tentar viver do orgânico, vamos tentar fazer post no Instagram, porque ele vai viralizar. Isso não existe mais, né? Já faz um bom tempo, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, né, que quem vive de orgânico é a Bela Gil, né? Nossa marca tem que investir. Tá? Então, cada vez mais, né, a gente tem aí dentro do mercado digital, dentro do mercado de inovação, muito espaço para quem está disposto e para quem quer trabalhar com a parte de mídia, né, com a parte de investimento em Facebook, em Google, Instagram, né? Inclusive, Facebook tem uma formação que é 100% gratuita, chamada Facebook Blueprint, se você quiser mexer com anúncios de Facebook, Instagram. O Google tem uma certificação Google que também é 100% gratuita, tem um volume de informações gigantesca no mercado disponíveis para quem está disposto a trabalhar com essa parte de investimento, e é uma parte que cresce cada vez mais aí, né? O profissional de mídia, o gestor de tráfego, né? A pessoa que vai ser responsável aí por levar acesso para o site, gerar engajamento, né? Trabalhar com os investimentos. Esses investimentos tendem cada vez mais a crescer, porque, tipo, tudo dá trabalho, né? Tipo, não dá para simplesmente fazer um post no Instagram e esperar que esse post vá bombar sem ter alguém colocando mídia, né? E desde o pequeno empresário, né, pode colocar lá R$6 por dia para impulsionar um post, como eu tenho clientes que a gente já colocou 7, 8 milhões de reais num único post de Instagram. Tá? Então tem um potencial enorme aí também dentro desse mercado para a gente trabalhar. Tá? E, né, além de tudo isso, né, uma coisa que a gente tem que entender cada vez mais, né, é que esse profissional aí do mercado, seja qual for a função que vocês forem executar, ele tem que estar pensando em atrair a atenção das pessoas, né? Hoje o usuário médio no Brasil passa muito tempo conectado na internet, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em cada uma das plataformas, né? O usuário médio brasileiro, ele abre em torno de 35 vezes o Instagram, né? Ele abre algo próximo de 15 vezes por dia o Facebook, né? Provavelmente no caso de vocês, um público mais jovem, Instagram é a grande plataforma aí, além do TikTok, que a gente entra lá e nem sai, né? Tipo, não é que a gente abre 10 vezes, né? Você entra lá e passa metade do dia lá e depois você descobre que você já está há 6 horas lá, né? Vocês sentem abduzidos também quando vocês entram no TikTok, gente? Sim, né? Tipo, parece que nunca mais a gente vai sair de lá, né? O algoritmo é pensado para isso, né? Para te levar até o final de uma thread ali. Você viu uma dancinha, você vai ver 300 dancinhas. Você viu alguém lendo um livro e chorando, você vai ver 300 pessoas lendo um livro e chorando. Então, uma das coisas desse profissional aí da atualidade, né, de comunicação e marketing, é saber que a gente precisa, né, lidar com a atenção das pessoas. E eu acho que esse é um grande ponto, né? É a gente saber que o tempo das pessoas, ele vai estar lá disponível entre ficar com a família, ficar com o marido, ficar com a esposa, ler um filme, ler um livro, ver um filme, ou ficar no Instagram, no Facebook, vendo um anúncio, vendo um texto da gente, né? Então a gente precisa muito, né, pensar que cada vez mais aí a gente tem que tentar prender a atenção dessas pessoas ali, para que elas estejam realmente, né, dispostas a interagir conosco, né? Que elas estejam dispostas a comprar com a gente, né? Porque, em geral, as pessoas querem muito, né, comprar, consumir, interagir com as marcas, né? Basta a gente ter uma boa comunicação, basta a gente resolver o problema das pessoas. E uma das coisas que eu sempre gosto de dizer muito, né, para todo mundo que passava pelas minhas equipes diretas, hoje nas equipes indiretas, né, que seja lá o que você faça dentro do marketing, da comunicação, da publicidade, de alguma forma você é vendedor. Né? Você está sempre vendendo alguma coisa, né? Seja fazendo um filme, seja fazendo um vídeo, seja escrevendo algo, seja desenhando uma interface, no final das contas, todo mundo lá está para vender alguma coisa, né? E isso eu acho que é algo muito importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha um professor de criação que ele dizia, né, que se você quer fazer filme, quer fazer jingle, quer fazer arte simplesmente, né?
publicidade não é o seu lugar, né? Publicitário aplica conceito para vender, né? Se você quer ser artista, é outro rolê ali. Eu acho que cada vez mais isso é uma realidade, né? Acho que hoje, quando um cliente procura uma agência, procura um profissional de comunicação, né? Ele está procurando alguém que vá ajudar ele a resolver problemas, né? E ajudar a resolver o problema da sua audiência, né? Cada vez mais todo o nosso trabalho de transformação digital é muito baseado, ou pelo menos deveria ser muito baseado, né, no que a gente chama de experiência do usuário, né? Do user experience ali, né? É pensar que cada vez mais ali a gente deveria estar muito focado no usuário, porque é isso que vai nos ajudar ali a ter mais ou menos resultado, a ter mais ou menos sucesso. Se a gente não tem um foco bacana nesse usuário, provavelmente a gente vai ter dor de cabeça, provavelmente a gente vai acabar criando produtos ou criando serviço, criando soluções que vão encalhar, que vão micar, né? Acho que o grande ponto é a gente focar em atender os desejos dessas pessoas. E um outro ponto, né, que eu gosto bastante de enfatizar aí, né, que dentro do universo digital, dentro dessas propostas de mercados, né, tudo muda muito rápido, né? Daqui a 3 anos, boa parte do que eu estou falando já vai ser velho, já, né? Então, o profissional de comunicação, de marketing, de publicidade, da atualidade, né? Ele tem que pensar que a gente não termina a faculdade, a gente não termina os estudos, a gente não para de estudar, né? Eu tenho 20 anos no mercado de marketing digital e eu acho que raro é o dia que eu não aprendo ou não tenho que aprender alguma coisa nova. Tipo, e às vezes é lendo um artigo, às vezes é vendo um vídeo e muitas vezes é fazendo um curso extra, por exemplo, né? Lá, nesses últimos 2 anos aí, eu devo ter, tipo, raros os dias que eu não assisti uma aula de algum curso que eu comprei. Tipo, normalmente aí eu tendo sempre a ter algum curso que está na manga ali que eu tô consumindo, porque sempre a gente tem muita coisa para aprender, né? A gente não para mais ali, ou pelo menos não dá mais para... Lembro que quando eu estava na faculdade, a gente dizia muito que era o publicitário de sucesso, né? Era aquela pessoa que tinha sempre uma curiosidade grande, né? De saber das coisas, de se envolver com o dia a dia do cliente. Eu acho que hoje, além dessa curiosidade, o que faz a gente realmente, né, tá dentro dessa transformação digital é a nossa capacidade de aprender, e principalmente a nossa capacidade de aprender sozinho, ou aprender com uma outra pessoa ali de uma maneira mais direta, né? Tipo, não é só indo para a sala de aula que a gente aprende, não é só numa palestra como essa, a gente também tem que buscar esses caminhos, né? Hoje, boa parte dos profissionais que trabalham comigo diretamente, né? Eles estão dentro da equipe porque eles têm a habilidade de se virar, né? Tipo, de a gente dar um problema e o cara vem com, tipo, 2 soluções ali e a gente escolhe qual é a solução, né? Não dá mais para esperar um briefing perfeito e achar que, beleza, eu vou sentar aqui, vou fazer a peça, vou fazer o texto, vou fazer a arte e vai dar certo, né? A gente tem que estar sempre buscando aí novas formas para inovar. Faz sentido para vocês, gente? Sim? Beleza. A gente tem mais uns minutinhos aí para o final. Gostaria, então, tipo, de abrir aí para umas perguntas mais abertas, diretas aí, tipo, vocês ficaram quietinhos aí enquanto estava falando, então acho que é a hora de vocês perguntarem. Gente, aproveitem, podem ligar a câmera, podem levantar a mãozinha, podem mandar no chat também quem se sentir à vontade. Vamos lá, Cadu, com a mãozinha levantada, pode ficar à vontade. A Júlia também estava, acho que antes. E Fernando, boa tarde. Tudo bom, Cadu? Tudo jóia, graças a Deus. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre tendências, sabe? Tendências de mídias digitais. A gente viu que o Instagram esse ano mudou completamente, né? A gente que mexe um pouquinho com isso, né? Seja para coisas, projetos voluntários, seja pessoal mesmo ou profissional, a gente sabe que teve uma mudança muito grande aí. E isso acabou impactando muito o trabalho das pessoas, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre essas mudanças, sabe? Como que você acredita que vai ser daqui a uns anos, ou até daqui a alguns meses mesmo, essa mudança? Acho mais fácil a gente falar, talvez, de meses aí do que de anos, tá? Eu acho que algumas coisas da gente entender, né, de
tendências aí, tipo, das plataformas, né, é que cada vez mais essas tendências vão ser muito fragmentadas, né? Por exemplo, quando a gente fala de tendências de Instagram versus TikTok, né? Pensa que cada dancinha no TikTok, né? Cada desafio lá, cada challenger, aquilo é uma micro tendência, né? E o TikTok está aí dizendo pra gente que ele é o local das micro tribos, né? Das nano tribos, onde, tipo, eu gosto de camiseta azul. Cara, você vai achar mais 1 milhão de pessoas lá dentro que gostam de camiseta azul e vai virar uma trend só da galera de camiseta azul. Eu acho que esse é um desafio para as marcas. TikTok fez um evento, tem umas 3 semanas, mais ou menos, né? Que foi o For You Summit. Inclusive, se vocês procurarem no Instagram por TikTok Business, é um perfil bem legal que fala sobre tendências, inovação e tudo mais. E eles estão fazendo vários eventos no Brasil sobre isso, e são eventos gratuitos, basta se inscrever. Então, essas tendências cada vez mais vão ser menores para um pequeno grupo, e as marcas vão, consequentemente, os profissionais, vão precisar saber aonde faz sentido a gente estar, né? Tipo, aquele meme que antes ele era pequenininho e depois ele virava algo gigantesco, ia para a TV, cada vez menos vai acontecer, né? Tipo, vão ser coisas menores dentro de uma determinada tribo, né? E o Instagram, consequentemente, segue um pouco dessa lógica também de cada vez mais ele ir fragmentando esses discursos, deixando tudo cada vez mais personalizado ali. Né? Uma das coisas, por exemplo, que o TikTok trouxe para a gente, que é o For You, que muda totalmente o conceito de seguidor, né? Tipo, boa parte dos grandes perfis de TikTok tem milhões de visualizações, mas um volume pequeno de seguidores. Porque a proposta dele é viralizar. Então, as marcas têm que aprender, tipo, a falar que a minha audiência proprietária não é algo mais tão importante dentro do TikTok, cada vez menos no Instagram vai ser importante. Né? É o quanto a gente gera de impacto. Assim como acontece já com TV, com rádio, né? Quantas pessoas eu alcancei? Não é que eu tenho a minha rádio e tem lá 1 milhão de pessoas que acessam todos os dias. Né? Então, acho que essa é uma grande tendência aí, tipo, que as audiências proprietárias cada vez menos vão ser tão importantes. Né? Uma outra coisa, né? A ideia, acho que respondendo mais diretamente o que você falou do Instagram, o Instagram cada vez mais vai ser muito vídeo, tá? Como eu mencionei, né? Uma outra questão é que os influenciadores cada vez vão ter mais espaço, então, se a gente já via pouco conteúdo de marca, a gente vai ver menos ainda e vai ver cada vez mais conteúdo de influenciadores, né? Uma outra coisa que, e daí isso, consequentemente, gera um desafio maior para as marcas, né? Que a gente não vai poder simplesmente produzir foto mais, a gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, o perfil de vocês lá do evento de carreiras, né? Que tem muito Reels e muito carrossel ali, né? Pensando numa marca, vai ter que ter muito Reels e muito vídeo. Né? Simplesmente lá imagens editadas cada vez mais vão ser difíceis de alcançar as pessoas. Né? Os Reels vêm aí como uma grande tendência de que as marcas precisam ser mais humanas, precisam trabalhar um conteúdo, se possível, com um pouquinho mais de bom humor, e traz uma questão que principalmente o profissional aí que vai trabalhar com a ferramenta, não adianta ele manjar de After Effects, de Premiere, porque o Instagram quer que você edite o vídeo dentro do próprio Reels. O TikTok quer que você edite o vídeo dentro do próprio TikTok. Tá? Então, cada vez mais a gente vai ver que o profissional multimídia ali, ele mais do que mexer num software de edição, ele vai ter que saber editar o conteúdo ali dentro. E as marcas vão ter que se habituar a isso, que não é mais pegar uma câmera, filmar, editar no Premiere e rodar o vídeo, né? É fazer a captação com o celular, é fazer a edição pelo celular e tudo mais. O que para o pequeno é fantástico, porque ele não tinha acesso a um software caro e ele não tinha acesso a uma ferramenta de edição, uma câmera fodona e tudo mais, tal. Mas para o grande, né, é um desafio porque ele estava muito acostumado naquela estética de abre câmera, paga uma produtora e tudo mais. Então, acho que isso muda bastante o jogo. Uma outra questão aí dessa tendência, né, é que a gente vai cada vez mais receber conteúdos no Instagram de pessoas que a gente não segue, né, como já acontece no TikTok. Então, para as marcas, isso também vai ser mais um tirinho no pé ali. Né? Então, como marca, né, se eu quiser nesse próximo semestre, ou talvez no próximo ano, ter visibilidade, eu vou precisar produzir mais vídeo,
trabalhar com frequência, né? Precisa ter conteúdo diário, não adianta falar assim, vou fazer 3 posts por semana e achar que vai ter resultado, né? Vou precisar, sem dúvida nenhuma, trabalhar com influenciador, seja pequeno, médio, grande, tipo seja o Joãozinho que vai na minha academia, mas esse cara, provavelmente, ele vai ter mais visibilidade do que o meu perfil da academia, então eu vou precisar saber trabalhar com essa galera, né? E entender o tom da plataforma, né? Cada plataforma, aos poucos, ela vai se diferenciando ali, então a gente entendeu o tom e o tom daquele momento, né? O Instagram e o Facebook, nos últimos 6, 7 anos aí, eles mostraram para a gente que quanto mais rápido a gente adere a uma determinada funcionalidade, mais chance de resultado a gente tem. Então, por exemplo, saiu o Reels, cara, não é planejar para que daqui a um mês eu começar a usar, é usar amanhã. Né? Fernando, mas não vai ficar legal, eu não sei o que é, será que vai funcionar para minha faculdade? Não sei, testa. Tá? Vai lá, testa, pega algo, se der ruim, você tira do ar. Tá? Mas o quanto antes, né, a gente testar, melhor. E se der bom, melhor ainda, porque daí você faz de novo, de novo, de novo. Né? É corrida do ouro. Quem chega primeiro tem mais espaço. Essa é a dinâmica das tendências da plataforma. Né? Respondeu, Cadu? Respondeu sim, Fernando. Obrigado. É isso, show. Júlia, estava com a mãozinha levantada. Porque, oi gente, boa tarde. É porque minha pergunta era muito parecida com a do Cadu. A gente estava sincronizado aqui. Eu ia perguntar a respeito mais ou menos disso que você tinha falado, que a cada 3 anos as coisas mudam muito rápido. E aí eu queria saber se com o estudo que vocês fazem, porque quem trabalha com isso precisa estudar sempre, igual você falou, se vocês conseguem, de certa forma, prever para onde vai esse direcionamento daqui a um tempo, ou se tudo vai acontecendo e tem que se adaptando. Né? Acho que tem das duas coisas, né? Tudo vai acontecendo, a gente vai ter que se adaptar, né? Dentro dos estudos, né? Faz parte a gente estar lendo boas fontes ali, tipo, né? Seguindo perfis oficiais das plataformas, vendo, conforme a gente vai trabalhando mais cada um nesse mercado, né? A gente vai vendo que um diretor de marketing do Instagram posta um monte de coisa legal no TikTok, no LinkedIn, no próprio Instagram, daí você fica de olho no perfil desse cara, porque ele vai soltando algumas pílulazinhas do que tem por vir ali, daí a gente vai aprendendo com isso, né? E normalmente a gente vai estudando quem estuda isso também. Tem um grande portal de tendência, que é uma ferramenta paga, mas eles soltam algumas coisinhas gratuitas também, chama WGSM, tá? Que é para pesquisa em moda, pesquisa de tendência, tipo, esses caras são muito fodas globalmente, eles soltam muita coisa do que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, principalmente pensando em comportamento dos usuários, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que foi minha ex-aluna, que ela tem um brechó. Daí, essa semana, aí a gente estava discutindo uma pesquisa que veio dessa empresa, que eles disseram que até 2030, o mercado de second hand, né, ou seja, de segunda mão, vai aumentar 300% e vai ficar maior do que o mercado de fast fashion, por exemplo. Né? Então, o ser humano médio vai comprar mais em brechós, mais de segunda mão, do que compra numa Renner, do que compra numa C&A, por exemplo. Né? Isso nos dá um insight muito legal de que, cara, o mercado que ela tá e o negócio dela tem um potencial enorme ali, né? Então, ela já estava fazendo um planejamento de negócio legal, tipo, incrementou ainda mais, né? E ela falou assim, puta, então, eu estava pensando em apostar, eu vou apostar um pouquinho mais, né? Então, ela estava fazendo uma troca de local físico para onde ela ia levar o brechó dela, era um casarão, ia ser uma casa maior, ela alocou uma quadra society e ela tá derrubando a quadra society, uma quadra de futebol ali, tipo, para fazer o brechó dela lá dentro. Então, tipo, aumentou em umas 6 vezes aí, já pensando nesse tipo de tendência. Então, em geral, é estudar o mercado, estudar o que está rolando e beber de boas fontes. No Brasil tem um outro instituto de pesquisa que é muito legal, chamado Box 1824, também trabalha muito com o comportamento do consumidor. Então, é onde, normalmente, as pesquisas mais humanas relacionadas ao consumidor, a gente olha, e o resto vem da oficial das plataformas e coisas do tipo. Beleza, Ju? Fernando. Diga. E já aconteceu de, por exemplo, todo mundo, essas pessoas que estudam, começar a falar que vai ser uma determinada tendência e aí passar o tempo e aquela tendência não acontecer e todo mundo ter apostado nela?
Ah, claro, sempre acontece, né? Tipo, o que acontece normalmente é que às vezes a tendência demora mais, ou que ela tipo, não vai pegar com tanta força, e tudo mais. Aos poucos, normalmente, a gente vai sentindo isso, né? Do tipo, sei lá, a gente está há 10 anos ouvindo falar que QR Code ia ser a grande a questão, né? QR Code demorou muito para ele ser funcional. Um dos motivos, porque a gente precisava de um aplicativo para que fosse lá e escaneasse e tudo mais, né? Aí a indústria, né, dos celulares e tudo mais, nos últimos 3, 4 anos, começou a colocar nativo nos aparelhos, né, para as pessoas conseguirem escanear. Isso aumentou muito, né? A pandemia aumentou ainda mais. Então, o que acontece normalmente é uma tendência que você espera que ela vai bombar em 3, 4 anos, às vezes, ela demora mais porque a velocidade não rolou, né? Por exemplo, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, se vocês chegaram a ser impactados por isso, o Google estava investindo muito num óculos, né, que era o Google Glass, que era um óculos que funcionava meio que como um celular, só que no seu rosto. Não deu certo. Tá? Tinha muita empresa baseada nisso e tudo mais, tal, e hoje a gente entende que talvez os wearables, né, que são os vestíveis, eles sejam cada vez menos aplicáveis, de fato, né, e já tem uma indústria investindo cada vez mais nos insidables, né, se vocês assistiram Black Mirror, vocês viram os implantes lá do grão e coisas do tipo, né, hoje a indústria está cada vez mais investindo nesse tipo de coisa. No Brasil, por exemplo, tem mais de 2.000 pessoas chipadas, né, que é um chip que ele faz uma função semelhante de um smartwatch, né? Que você consegue sincronizar o bilhete único, o cartão de crédito, o cartão da faculdade lá do FRID, ao invés de você colocar o seu cartão de crédito lá por aproximação, né? Ou colocar o seu smartwatch por aproximação na maquininha da moderninha, lá, você vai colocar o seu braço e ele faz o pagamento. Né? E não adianta também o assaltante vir lá e cortar o braço, porque se não tiver fluxo sanguíneo ele não funciona, então a gente não precisa ter medo de perder o braço, tá? Mas o que acontece muitas vezes é isso, tipo, quando a mudança é muito disruptiva, né, às vezes as coisas começam a caminhar, tipo, e não fecha, né? No marketing propriamente dito, normalmente o impacto é menor, né, nesse tipo de coisa, normalmente o impacto é maior, tipo, no universo de tecnologia, desenvolvimento de produto e tudo mais. Né? Em contrapartida, né, sei lá, a gente vê coisas que aceleram muito rápido, né? Um iFood, por exemplo, fazendo entrega de supermercado, né? Ninguém imaginava que há 5 anos atrás você ia comprar supermercado via iFood, os caras iam estar entregando de bicicleta, de patinete, coisas do tipo. Então, acho que dos dois lados tem erro, a pegada é ir meio que no meio termo ali, se você não tiver muito dinheiro para errar. Lê? Nada. Regiane perguntou aqui: acho que as marcas muitas vezes não levam muito em conta a inclusão, descrevem a imagem nas pessoas, a imagem mais pessoas com baixa visão deveriam ter a opção de ver e muitos vídeos sem legenda. Sem dúvida nenhuma, Rê, concordo com você. Um dos clientes que eu dou consultoria é um instituto chamado Instituto Rodrigo Mendes, que é um dos principais institutos de inclusão no Brasil. Tá? O que acontece é que, sem dúvida, toda ferramenta hoje ela tem uma possibilidade de inclusão, né? Facebook, o Instagram, o LinkedIn, legenda de vídeo, só que as marcas muitas vezes não adotam, né? Aquelas que têm um pouco mais de responsabilidade, quando a gente olha uma Natura da vida, a gente olha um grande banco, tudo mais, tal, e que tem dinheiro, tempo e um pensamento mais longevo, normalmente investe, né? Só que o grosso da internet, muitas vezes, não são essas grandes empresas, né? É muita gente que está ali sobrevivendo, né? Então, infelizmente, né, para uma marca de médio porte, por exemplo, de roupa, né, onde poucas pessoas com baixa visão, né, poucas pessoas com deficiência visual, né, 100%, pessoas que são cegas de fato, ou que são surdas, ou que têm dificuldade motora, vão comprar daquela marca, infelizmente a pessoa numa visão, muitas vezes, né, míope ali, tipo, fala assim, meu público não é 100% esse, acaba não, né, tendo um diálogo inclusivo, não tendo uma proposta de conteúdo inclusiva, o que é péssimo para a sociedade, né? Acho que cabe a nós ali, né, sempre aos poucos estar colocando. Então, por exemplo, mesmo nos clientes onde
nosso foco não é inclusão, né? Por ter um cliente que fala de inclusão, eu tento trazer um pouquinho daquele universo que é 100% inclusivo para esses clientes, né? Então, todos os meus clientes, a gente trabalha com texto alternativo nas imagens no Instagram, né? Antes, quando não tinha essa funcionalidade, a gente colocava lá o para cego ver. Todos os sites têm lá o texto alternativo das imagens, que para o SEO é ótimo, mas também funciona para quem tem dificuldade. As interfaces, boa parte delas tem alto contraste para que seja inclusivo. Então, acho que tem muito a ver também com o profissional abrir o olho de quem está lidando com todo aquele entorno, de que existe uma multiplicidade grande de pessoas, né? Então, acho que deveria, sim, sem dúvida, mas nem todo mundo consegue. Sem dúvida, o objetivo de de qualquer um deveria ser inclusão, né? Concordo com você. Mas aí a gente tem que dar um passo atrás, né? Tipo, todo ser humano deveria estar pensando isso. A gente sabe que na sociedade não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Consequentemente, se esse ser humano, né, é um empreendedor, é um gestor de marketing, é um dono de uma empresa, e ele, como ser humano, ele não tem esse olhar inclusivo, é bem provável que essa empresa, que esse departamento de marketing, que essa comunicação também não seja, né? Por isso que eu digo que cada um de nós, como profissional, né, deveria estar tentando mudar o nosso entorno, inclusive mudar pai, mãe, filho, tio, para ter esse pensamento, né? Só que uma coisa que você falou, questão de grandes marcas, grandes lojas, acontece que grandes marcas, grandes lojas também não pensam nisso. Tanto que, não falando só na questão digital, tem grandes lojas aqui em Viçosa que não se passa com uma cadeira, porque a rampa é super mal feita. Não é, as grandes lojas não pensam nisso também. Se as pequenas não pensam, as grandes não pensam. Tem muitas lojas que não frequentamos porque não tem como entrar. No meu caso, eu sou baixa visão, já caí muito em rampa aqui em Viçosa porque a rampa é mal feita. E, tipo, é grande loja, é grande banco, não são só os pequenos. Sim. Tipo, a gente sabe de alguns grandes, né, que teoricamente eles têm um pouquinho mais de pensamento nisso, e é obrigatório, né? Tipo, mas a cidade em si, né, tipo, o ambiente urbano que a gente vive não é pensado para pessoa que tem deficiência, seja ela qual for, né? Acho que é um desafio, por isso que eu digo que é um desafio social, né, da gente mudar as pessoas para que em qualquer lugar que elas estejam, né, elas pensem nessa pegada de inclusão, né? Sim. Mas, assim, as grandes lojas muitas vezes só maqueiam mesmo. Sim. Tipo, como boa parte das coisas, né? Quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade, né? Quando a gente fala de diversidade, né? Tipo, tem muita gente que é só discurso, né? E tem gente que faz de verdade, né? Mas a maioria fica só no discurso, né? Que é uma questão aí de evolução social, né? Gente, aproveitem aí se alguém tiver mais alguma pergunta. Fernando, vou Diga aí, fazer uma Pedro. pergunta aqui. Eu não sei se vai fazer sentido para você, Diga mas, lá. tipo assim, quando uma empresa, por exemplo, está passando por um momento negativo, uma situação negativa, é melhor você tentar abafar isso ou tentar transformar com marketing digital? Deixa eu só dar um exemplo. Porque, por exemplo, Tá bom. Eu não sei se você viu aquela questão do Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola, que aí desvalorizou bilhões. A Coca-Cola, o ideal seria fazer ações em cima disso ou tentar abafar o caso? Porque viralizou muito, né? Sim. Vamos lá, vou jogar réplica para você. O que você acha da atitude do Cristiano Ronaldo? Então, é complicado, né? Eu acho difícil, porque eu acho que ele foi não sei, na verdade, porque é questão de contrato e tal. Mesmo ele estando certo, é questão de contrato, então eu não sei opinar. Sim, acho que vamos lá, então, né? Tipo, eu, particularmente, eu acho que ele foi antiético,
tá? Eu acho que num ambiente como aquele, tipo, ele não precisava fazer aquilo. Tudo bem, tipo, respeito a quem não toma refrigerante, tipo, hoje eu tomo muito menos, mas já fui, tipo, o cara da Coca-Cola, tipo, de estar na descrição do meu Instagram, assim, vivo de Coca-Cola e café, tá? Mas eu acho que, mesmo que se amanhã eu parar de tomar Coca-Cola, né? Tipo, eu vou falar assim, Coca-Cola faz mal, Coca-Cola é ruim, ainda mais num ambiente profissional. Então, acho que esse é um ponto, né? Acho que houve falta de ética nesse caso, tá? Na questão da Coca-Cola, por mais que ela tenha perdido milhões ali e tudo mais, tal, as ações já recuperaram, né? Já tem uma questão. Mercado financeiro, né? O mercado de valoração de marcas e tudo mais, vive da especulação, no final das contas, né? Então, quando acontece algo assim, tipo, tem uma perda. Mas, na prática, né? Tipo, por mais que ele tenha falado mal ali e tudo mais, ele não expôs nada que não fosse novidade para as pessoas, né? Que puta, Coca-Cola não faz bem e tudo mais, tal. Então, eu acho que não tem o porquê ela se retratar, não tem o porquê ela falar ali, tipo, a menos que ela quisesse bater de frente e chutar o Cristiano Ronaldo de alguma forma, tá? O que não é a postura da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma postura ali de boazinha, né? O arquétipo de marca dela ali é o arquétipo mais angelical ali, né? Se fosse um Burger King, se fosse uma Pepsi, talvez eles fossem lá e dessem uma porrada. Porque é uma marca que tem um pouquinho mais de agressividade, que tem um pouquinho mais na essência de trollar, de ser mais brincalhão e tudo mais. Coca-Cola não, é aquele momento família, boazinha e tudo mais, né? Tipo, ela vai tomar uma porrada, vai ficar na dela e falar assim, depois vai passar, né? Então, eu acho que no caso deles, não tinha realmente por que eles ir lá e falar, a menos que eles tivessem uma mega sacada ali e tudo mais, tá? Como já aconteceu alguns anos atrás, lá no 7-1, por exemplo, né? Que tava todo mundo com mega engasgado ali com 7-1, a Coca-Cola foi lá, tipo, fizeram um chute na hora, fizeram um nozinho no canudinho, colocaram na garrafa e falaram assim, todo mundo tá sentindo a mesma coisa que a gente, né? Que era um sentimento de um nó na garganta. Né? Nesse caso, eu acho que eles não tinham muito o que falar. Mas respondendo a pergunta de uma maneira mais ampla, né? Em geral, qual que é a questão? A gente fala, né? Dependendo do tipo de marca que a gente está atuando, né, existe mais possibilidade de risco de crise ou não. Por exemplo, se eu sou uma indústria alimentícia, né, uma Coca-Cola, por exemplo, ou, sei lá, uma Nestlé da vida, uma hora ou outra alguém vai se intoxicar com uma comida, uma hora ou outra alguém vai beber alguma coisa que vai estar com problema. Se eu sou uma petroleira, uma hora ou outra vai vazar petróleo no oceano, vai ter um vazamento como o da Vale, ou qualquer coisa do tipo, né? Para isso, normalmente se estabelece um departamento de gestão de risco que prevê o que fazer em vários casos. Então, a galera que fica levantando hipóteses, né, de possíveis problemas e já pensando em campanhas, pensando em ideias, pensando em coisas para ser divulgado em todos os canais, inclusive em social. Tá? Então, normalmente, para esse tipo de ação, você já está preparado para merda. Né? Sendo literal, é isso. Tá? Então, a galera normalmente já está preparado para fazer todo um show para tentar resolver o problema. Né? Se vocês olharem, por exemplo, lá no primeiro pronunciamento do presidente da Vale, né, quando teve o problema lá de Sobradinho e tudo mais, o cara vem tipo com uma camisa toda amassada, né, cheia de pelo de coisa, o cabelo arrumado, e você olha todas as fotos do cara, mano, é terno italiano 100% alinhado ali. Aquilo é mise en place, né? Aquilo faz parte da cena ali para mostrar que ele tá tão preocupado que ele saiu desarrumado de casa. Mentira, ele ficou 2 horas lá com aquela para deixar a roupa desarrumada daquele jeito. Né? Então, em geral, se você tem um grande risco, você já está preparada para responder. Tá? Se não é uma fatalidade que aconteceu e não é uma empresa que realmente está ligada a esse tipo de coisa, muitas vezes a empresa não está preparada e daí a questão é responda sempre quando você gere mais explicação do que confusão. Se você está respondendo de uma maneira que realmente vai resolver a questão ou vai tirar todas as dúvidas, aí é legal. Né? Se você vai responder, né, e
e está mal preparado ou não tem todas as respostas, que vai gerar mais complicação, não vale a pena responder. Né? Que é o caso, por exemplo, não sei se você acompanhou, que aconteceu com a presidente do Nubank, que ela fez uma fala preconceituosa, foi se justificar e foi mais preconceituosa ainda. Você chegou a ver essa, Pedro? Pois vale a pena, aconteceu aí 1 ano atrás, mais ou menos. Então, normalmente a gente responde só quando a gente vai tentar acessar o problema. Achar que vai esconder, hoje não rola mais, né? Tipo, as pessoas têm muito acesso à informação, né? Então, o pensamento que a gente tinha que o tempo resolve, deixa que vai passar. Se é um problema de fato, em geral, não vale a pena ficar demorando. Tem que tentar resolver o problema e dar uma justificativa plausível. Né? Hoje, o passar do tempo não resolve mais problemas reais. Tá? Ele, em geral, piora. Tá? Então, acho que as empresas têm que estar preparadas assim, para responder minimamente, né? E falar, estamos cuidando, estamos fazendo essa tomada de decisão. Tá? A gente sabe que o brasileiro médio tem uma memória curta, né? O que é muito triste para a gente como população, mas as marcas têm que responder, tipo, e daí alguns casos passam, outros não. Né? A gente vê lá uma Gabriela Pugliese da vida que falou, tipo, foda-se a vida na festa da Covid e tem um monte de marca ainda patrocinando a mina. Né? A gente tem caso do Carrefour que tipo agrediu uma criança lá, o segurança, e as pessoas continuam comprando. Né? Então, alguns problemas vão ser mais danosos para marcas, outros não tantos, né? Mas né, a gente precisa responder. O Helder falou que a nossa memória é bem curta. Né? Beleza, obrigado. Respondido, Pedro? Respondido. Essa parte que você falou que a empresa já tem o pessoal pensando em possíveis desastres, assim, eu nem sabia disso, mas realmente faz muito sentido. Sim, é interessante. Dependendo do seu negócio, você sabe que uma hora vai dar merda, então você tem que estar já pensando de como resolvê-las. Uhum. A parte que eu falei do Cristiano Ronaldo é um pouco menos que isso, porque a culpa realmente não é da Coca-Cola, mas eu falei assim, no caso, a resposta, eu pensei em algo mais cômico, assim, do que atacando, entendeu? Mas mesmo assim, eu não sei se seria então, legal. mas é que não é o perfil da Coca-Cola, né? Se fosse, por exemplo, um Burger King, se fosse uma Pepsi, a gente até poderia esperar um pouco de uma trollagenzinha, de uma brincadeira. A Coca-Cola é a boazinha, né? Tipo, ela senta todo mundo na reunião de família para comer o peru, né? Tipo, então não combina com a marca, né? Pro discurso da marca. Beleza? Beleza, obrigado. Show. Ok, galerinha. Gente, já que não tem mais perguntas, estamos chegando aí ao final. Vou aproveitar para agradecer aqui, Fernando, pela participação aqui com a gente, com toda certeza. Eu que agradeço. Um momento muito positivo para a gente, muito produtivo também, receber essas informações. Agradecer a sua presença no nosso evento e agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Já às 8 horas a gente tem a nossa última palestra, às 20 horas. Encerramento aí do nosso evento, então conto com vocês também. Quem ainda não se inscreveu pode correr nas redes sociais Carreiras para fazer a inscrição, @carreirasufv no Instagram, ainda dá tempo, e muito obrigada a todo mundo presente aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, muito obrigado. Obrigado, Lê, obrigado, Sibélia, os demais aí que contribuíram com perguntas ou participando, gente. Muito obrigado, bom final de semana para vocês, bom feriado e sucesso aí, a gente se vê no mercado. Valeu, Fernando. Valeu. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Fernando. Valeu.